último chamado de Lorraine Warren. O caso arquivado em 1987. O pacote chegou em silêncio, como chegam os piores presságios. Não havia remetente. Não havia selo postal. Apenas um envelope amarelado pelo tempo, lacrado com cera preta e com uma única palavra escrita em letras trêmulas, como se a própria mão que escreveu estivesse sendo guiada contra a vontade. Lorraine. Era janeiro de 2023 quando o Museu dos Warren, já desativado para visitações públicas, recebeu aquele envelope. Inicialmente pensaram se tratar de alguma peça falsa, mais uma tentativa barata de algum sensacionalista querendo lucrar com o legado do casal. Mas o conteúdo dentro do envelope mudou tudo. Não era uma carta. Era uma fita cassete, dessas antigas, frágeis, com cheiro de mofo e óleo. Colada à fita, havia uma anotação com a caligrafia de Lorraine Warren, datada de 1987. Ninguém sabia da existência daquela gravação. Nem mesmo Tony Spera, atual curador do acervo, fazia ideia de sua procedência. O que mais chamou atenção, no entanto, não foi a fita em si. Foi o fato de que, no momento em que ela foi colocada sobre a mesa do arquivo, a temperatura da sala caiu abruptamente de 21 para 12 graus. Nenhum sistema de ar-condicionado estava ligado. Ela não parecia estar conversando com alguém presente. Era um monólogo. Mas em certos trechos, sua voz tremia como se alguém, ou alguma coisa, estivesse na sala com ela. Brookhaven não é uma casa. É um véu, ela dizia. Um lugar entre os lugares, onde o tempo se curva e os nomes esquecem seus donos. Em seguida, há uma pausa longa. Estalos, não da fita, mas como madeira rangendo. E então, um ruído seco, semelhante a algo arranhando o microfone. A equipe de restauração de áudio do museu diria depois que esse som específico não condizia com nenhuma interferência elétrica comum. Parecia garras. A fita prossegue com sussurros em latim, mas não um latim eclesiástico. Era uma variação arcaica, mais próxima do que estudiosos chamariam de pré-romano. Uma das frases foi traduzida como: "Ele acordou no espelho onde foi esquecido." Então vem um momento mais perturbador. A voz de Lorraine muda, literalmente muda. O timbre se torna masculino, grave, gutural, e começa a repetir palavras em inglês com um sotaque deformado. Not alone, not done, not forgotten. A equipe de áudio, mesmo após a aplicação de filtros e espectrogramas, não conseguiu confirmar se era manipulação digital. Tudo indicava que a gravação era analógica e legítima. Um dos técnicos chegou a desmaiar ouvindo esse trecho pela 5ª vez consecutiva. Depois recusou continuar o projeto. No final da fita, Lorraine retorna com sua própria voz. Mas agora ela chora. Não de medo, de arrependimento. Ela repete várias vezes a frase: "Ed, eu não devia ter entrado sozinha. Eles mentiram para você." A fita termina abruptamente com um estalo seco, seguido de silêncio absoluto. Não o silêncio normal, com ruídos de fundo e estática. Um silêncio tão puro que os alto-falantes do reprodutor desligaram como se tivessem sido arrancados da tomada. Dias depois, Tony tentou relatar o ocorrido a um bispo em Connecticut. O bispo não atendeu suas ligações. No 5º dia após a escuta da fita, todos os relógios digitais do museu pararam no mesmo horário, 3h22 da madrugada. Foi quando ele decidiu trancar o objeto dentro da caixa de ferro benzida, onde antes ficava a boneca Annabelle. Mas algo seguiu errado, muito errado. Porque a fita continuava gelada ao toque, mesmo dias depois, mesmo sob o sol. E mais estranho ainda, quando colocaram a fita para escutar pela 2ª vez, a gravação havia mudado. Lorraine dizia outra coisa no início, e quem falava o nome de Ed no fim não parecia mais ser ela. O nome nunca foi registrado em papel. Não houve boletim de ocorrência, laudo psiquiátrico, ata judicial, nem menção em jornais locais. O caso Brookhaven sobreviveu apenas nos diários secretos de Lorraine Warren e em um número reduzido de fitas que jamais foram catalogadas.
O que aconteceu naquela propriedade afastada, no interior do condado de Dutchess, Nova York, em 1987, foi deliberadamente esquecido. Não por negligência, mas por instinto de sobrevivência. Lorraine entendia a diferença entre o sobrenatural documentável e o inominável, aquilo que consome quem ousa nomear. E Brookhaven era o segundo tipo. Tudo começou com uma carta escrita à mão, deixada discretamente na caixa de correio do casal Warren. Um envelope manchado com algo entre ferrugem e sangue seco, contendo apenas 3 elementos: um crucifixo retorcido, uma fotografia em preto e branco de uma criança com os olhos riscados à faca e um bilhete. Ele voltou, mas não está sozinho. E não lembra quem é. A assinatura no fim do bilhete, MH. Lorraine jamais soube o que a impulsionou a guardar a carta sem mostrar a Ed. Mas na noite seguinte, ela teve um sonho. No sonho, estava em frente a uma casa que não reconhecia, mas sabia ser Brookhaven. A estrutura parecia respirar, como se as paredes inflassem com cada sopro do vento. Ao abrir a porta, não havia móveis, apenas espelhos. Um em cada canto. E no centro da sala, uma criança sentada com a cabeça encostada no joelho, murmurando números ao contrário. Quando Lorraine se aproximava, a criança levantava o rosto, e era o rosto dela mesma, mas jovem, com os olhos vazios. Ela acordou gritando, com a garganta em carne viva. O que Lorraine encontraria em Brookhaven não se assemelhava a nenhuma possessão demoníaca anterior. Não houve objetos levitando, vozes distorcidas ou símbolos satânicos. Houve apenas distorção do tempo, da percepção, da identidade. Um horror diluído em realidade. Ela relatou que, ao adentrar a propriedade pela primeira vez, teve a impressão de estar dentro de uma fotografia envelhecida. Tudo em tons ocres, com um som ambiente abafado, como se houvesse areia nos ouvidos. O relógio no pulso travou. O sol não se movia. Um cheiro metálico, parecido com ferro queimado, impregnava o ar. Lorraine explorou cada cômodo com crucifixo e água benta. Nenhuma manifestação direta, mas os espelhos estavam lá, todos. Alguns cobertos, outros rachados, outros ainda pingando uma substância escura, viscosa, com odor de carne podre. Em um dos banheiros, encontrou palavras escritas com fezes nas paredes. Ele não tem nome. Ele usa o seu. Quando tentou fotografar os espelhos, sua câmera quebrou. Quando desenhou os cômodos num caderno, as plantas pareciam mudar sozinhas. A escada que descia ao porão, em certo momento, passava a subir. O banheiro sumia. O relógio da cozinha aparecia em todos os cômodos, marcando sempre 2h33. Lorraine começou a sentir confusão mental severa. Ela escreveu que ouvia sua própria voz em locais onde não havia ninguém. A entidade, como descreve, era parasitária. Não se apresentava como um ser externo, mas como uma repetição dissonante de sua consciência. Uma presença que imitava pensamentos, antecipava medos e, aos poucos, substituía a identidade da vítima. Ela não quer que você veja o rosto dela, escreveu. Ela quer que você veja o seu e sinta vergonha. Ao tentar exorcizar a casa, a água benta evaporou antes de tocar o chão. Ao entoar a oração de São Miguel, perdeu a visão por 2 minutos inteiros. Quando esta voltou, os espelhos exibiam imagens que não condiziam com o ambiente. Lorraine viu o interior de um hospital, viu um tremor de terra, viu o rosto de um padre que jamais conheceu, e uma criança chorando no escuro, chamando por alguém chamado Caleb. Ao fim da segunda noite, Lorraine tentou queimar um dos espelhos. O espelho explodiu em cacos silenciosos. Não houve som algum, e os estilhaços cortaram seu braço esquerdo em linha reta, como se seguissem uma orientação inteligente. Ao olhar para o sangue que escorria, Lorraine afirma que viu algo refletido nele. Um rosto, mas não humano. Seus contornos não obedeciam à lógica. Olhos como órbitas vazias, mandíbula desalinhada, pele pálida como osso molhado. E em sua testa, uma marca que nunca pôde ser identificada, mas que apareceu dias depois no chão do museu, feita em cinzas. A entidade de Brookhaven não possuía uma identidade clara. Era ausência. Era esquecimento tornado forma.
Thomas Ligotti chamaria de horror do real, quando o que nos destrói não é o demônio, mas o que ele nos revela sobre quem somos. Lorraine, após aquela experiência, anotaria uma única frase em latim no verso de seu diário: Nomen eius est nihil, et nihil est mi. O nome dele é nada, e o nada sou eu. Brookhaven não era apenas um endereço, era uma presença. Lorraine dizia que o lugar em si era mais do que uma estrutura física. Era um organismo adormecido. A casa, localizada no final de uma estrada de barro sem nome, próxima à floresta de Montgomery Hollow, parecia existir num estado de exclusão da realidade. Quando Lorraine chegou lá, em outubro de 1987, o correio local não possuía registro da propriedade. O terreno não constava no mapa de zoneamento da prefeitura do condado. Não havia contas de energia, histórico de moradores ou qualquer tipo de documentação. A casa estava ali, mas legalmente não existia. Ela foi sozinha, pela primeira e única vez, sem Ed, sem clérigos, sem assistência. Segundo os diários, Lorraine teve uma visão dias antes, onde via Ed sendo devorado por uma sombra sem corpo caso se aproximasse da casa. Era uma decisão dolorosa, mas instintiva. Ela comprou um gravador portátil, um crucifixo romano, um frasco de água benta e 3 velas bentas abençoadas pelo próprio padre Amorth em uma visita anterior. Chegou à casa ao entardecer. A floresta parecia prender a respiração ao redor da estrutura. O ar estava imóvel, o céu opaco. A casa, embora intacta por fora, parecia apodrecer por dentro. O chão de madeira rangia em lamentos graves. As janelas estavam pregadas com tábuas, mas mesmo assim, a luz externa se recusava a entrar. Lorraine descreve que, ao cruzar o batente da porta, sentiu como se atravessasse um limiar dimensional. O tempo desacelerou. Ela descreveu a sensação como andar debaixo d'água quente. Suor gelado escorria pelo rosto, mesmo em uma temperatura de 12 graus. O cheiro era de cera derretida e carne exposta. Ela preparou o espaço para o ritual no que parecia ser uma antiga sala de jantar. No centro, um círculo foi desenhado com sal grosso misturado com folhas secas de arruda. 4 espelhos foram colocados nas extremidades do cômodo, voltados para o interior, formando um reflexo perpétuo de reflexos. Essa técnica era proibida pela doutrina tradicional da igreja, mas Lorraine alegava que, diante do tipo de entidade de Brookhaven, técnicas comuns não funcionariam. Ela precisava refletir o mal sobre si mesmo, criar uma armadilha sem espelhos, algo que desorientasse a entidade. As primeiras horas da noite foram silenciosas. Lorraine sentava-se no centro do círculo, com o gravador ligado, repetindo orações de proteção e invocações direcionadas não a um demônio específico, mas a qualquer consciência obscura que ali residisse. Ela relata que o silêncio não parecia natural. Era tão denso que o som de sua própria respiração parecia abafado. Em determinado momento, os ponteiros do relógio de bolso que ela carregava giraram em sentido anti-horário por 3 minutos. Foi então que os espelhos começaram a vibrar. Não houve vento. Nada se moveu no ambiente. Mas os espelhos tremiam como se sustentassem um peso invisível. E então, o reflexo mudou. Em vez de refletir em Lorraine, passaram a mostrar a sala como se estivesse repleta de pessoas. Silhuetas escuras, imóveis, olhando para o centro. Cada espelho exibia rostos diferentes, mas todos sem olhos. A gravação registrou apenas um som, um zumbido agudo, como se uma frequência proibida estivesse tentando atravessar o plano da audição. Lorraine ficou paralisada. Tentou rezar. Tentou sair do círculo, mas as velas se apagaram sozinhas e o chão ao redor do sal escureceu, formando uma linha irregular, como se algo do subsolo estivesse tentando romper. O crucifixo começou a esquentar em sua mão. Quando o soltou, ele caiu fora do círculo e desapareceu. Simplesmente deixou de estar lá. Não houve queda, nem deslocamento. Sumiu. A gravidade do ambiente parecia alterada. Ela desmaiou. Ficou desacordada por 6 horas, segundo a gravação que seguiu ativa. Durante esse tempo, a fita registrou sussurros sem fonte, frases em inglês antigo,
palavras desconexas, citações bíblicas distorcidas e um nome, Caleb, o mesmo que havia sido sussurrado na fita enviada ao museu em 2023. O mesmo que aparecerá anos depois, gravado no altar de uma igreja abandonada no interior do Brasil. Um nome que não deveria existir em registros de possessões anteriores. Um nome que não constava em nenhum grimório. Lorraine acordou em posição fetal, com o sangue do nariz seco no rosto e metade dos cabelos brancos. A voz dela não voltou por 3 dias. Quando conseguiu sair da casa, andou descalça por 7 quilômetros até encontrar uma estrada. Não contou a ninguém o que realmente viu no ápice do ritual, mas anotou algo que só seria encontrado após sua morte, escrito na contracapa de um diário que ela mesma escondera entre páginas falsas. Eu vi o que ele era antes de ter forma. Eu entendi o que ele quer. E agora ele sabe que eu sei. Nem a primeira menção a Michael Hargrove aparece em uma página isolada do diário de Lorraine, datada de 23 de setembro de 1987. A caligrafia está trêmula, o papel manchado por algo que parece ter sido vinho ou sangue diluído. Lorraine escreve que, após sua primeira visita à casa de Brookhaven, recebeu uma ligação de um homem com sotaque britânico leve, voz baixa e pausada. Ele se identificou como um colaborador externo da Ordem da Rosa Negra, uma suposta fraternidade oculta que, segundo ele, auxiliava o Vaticano em casos que transcendiam a teologia tradicional. O nome dele, Michael Hargrove. Lorraine descreve que a conversa foi estranha desde o início. Ele parecia saber detalhes do caso Brookhaven, que não haviam sido compartilhados com ninguém. Sabia do crucifixo desaparecido, do nome Caleb, e até da marca deixada no chão do museu. Disse que a entidade não se manifestava em uma única linha temporal, mas em momentos desconectados da realidade, e que cada aparição vinha acompanhada de uma assinatura oculta, uma presença desfocada no tempo. Lorraine escreveu: "Ele me ouviu com mais atenção do que qualquer exorcista já ouviu, mas o que ele dizia não era humano, era exato demais, como se tivesse decorado quem eu era." Ela encontrou Hargrove uma vez. Um encontro rápido, em um convento abandonado usado como ponto de observação espiritual no estado de Vermont. Lorraine escreveu que o homem tinha algo de estranho, não em sua aparência, mas na ausência dela. Ela não conseguia lembrar da cor dos olhos, da roupa, nem da voz depois do encontro. Mas, ainda assim, sentia que ele havia deixado algo nela. Uma espécie de eco. Uma imagem não registrada, mas cravada sob a pele. Como o sabor de um sonho do qual se acorda aos prantos. A partir desse ponto, os relatos se tornam mais inquietantes. Lorraine passou a vê-lo em locais inesperados, no reflexo de vitrines, nas sombras entre as árvores, em vídeos gravados por terceiros. Em uma das fitas do museu, que documenta a limpeza ritual de um artefato amaldiçoado, há uma figura no fundo do quadro, imóvel. Um homem de terno preto, mãos cruzadas, olhando para a câmera. Tony Spera, ao revisar a gravação, garantiu que não havia ninguém ali no momento da filmagem. Lorraine assiste ao vídeo 3 vezes. Depois escreve, sem pontuação, com a letra irregular: "Ele não está lá, mas está sim, está dentro das coisas, está em mim, está fora de mim, me vê enquanto penso em vê-lo." Lorraine tentou encontrar registros de Michael Hargrove. Nenhuma licença profissional, certidão de nascimento, passaporte, referência acadêmica ou registro telefônico. Um investigador privado contratado para rastrear o nome respondeu com apenas 2 palavras: "Não existe." Mas algo ainda mais estranho acontece anos depois, quando Tony digitaliza os arquivos do museu e aplica um software de reconhecimento de voz nas gravações. Ao comparar os áudios dos arquivos antigos com a fita misteriosa recebida em 2023, descobre uma correspondência. A voz que sussurra no final da gravação, dizendo o nome de Lorraine, e depois "ele não esqueceu", é idêntica à suposta voz de Michael Hargrove. E então, algo impossível. A voz continua a falar, após o fim da fita, além do espaço gravado. O equipamento de reprodução exibe estática, mas o som persiste. "O tempo é um espelho torto", diz a voz.
E você está presa dentro dele. A fita é então ejetada, sem toque humano. Tony entra em choque térmico e fica hospitalizado por 3 dias. Anos mais tarde, em 2025, uma criança em estado catatônico é internada em um hospital psiquiátrico em Graz, na Áustria. A equipe médica afirma que nas únicas palavras pronunciadas pela menina em 4 meses, ela disse algo em inglês fluente, embora nunca tivesse aprendido o idioma. Hargrove told me the door is open again. O hospital informa o caso ao Vaticano. Nenhuma resposta é dada. A figura de Michael Hargrove permanece sem origem, sem identidade, sem corpo, mas continua aparecendo, em sonhos, em ruídos, em testemunhos de médiuns que jamais ouviram o nome, mas descrevem o mesmo homem. Pele lisa demais, como cera, voz que parece vir de trás do peito, presença que só é notada depois que ele já se foi. E no centro disso tudo, uma suspeita terrível. Hargrove talvez nunca tenha sido humano. Ou pior, talvez ele tenha sido, mas tenha se esquecido. Como Caleb. Como todos os outros. Ele estava lá quando Lorraine voltou de Brookhaven. Um pequeno artefato envolto em panos escuros, escondido no fundo da mochila onde guardava seus instrumentos de proteção. Não lembrava de tê-lo pegado. Nenhum diário menciona esse ato. Nenhuma gravação registra o momento em que o objeto foi coletado. Mas ele estava ali, como se tivesse se colocado lá sozinho. Lorraine jamais se referia a ele pelo nome. Em suas anotações, usava termos vagos. O item, a peça, a presença. Uma relutância perceptível em nomear o que não devia ser nomeado. A única descrição clara aparece em uma página isolada, escrita com a caligrafia trêmula e errática. Estátua com dentes. Couro. Marca na base que pulsa à noite. O artefato tinha cerca de 20 centímetros. Parecia uma estatueta antropomórfica, esculpida em material orgânico. Era feita de dentes humanos, todos extraídos com raiz, presos entre si por uma espécie de resina amarelada, envoltos por couro escurecido e com símbolos gravados com precisão cirúrgica. A base do objeto era irregular e parecia úmida ao toque. Segundo Lorraine, o couro mantinha a temperatura do corpo humano mesmo em ambientes frios. Ela tentou catalogá-lo, mas os registros desapareciam do arquivo físico. Sempre que o item era incluído numa listagem, esse documento específico acabava rasgado, queimado ou perdido em acidentes inexplicáveis. Lorraine tentou destruí-lo 3 vezes. Na primeira, tentou afogá-lo em água benta. O líquido evaporou antes de tocá-lo. Na segunda, tentou queimá-lo em uma urna de ferro abençoada. A chama se apagou sozinha. Na terceira, chamou um padre exorcista que se recusou a ficar na mesma sala que o objeto por mais de 5 minutos. "Há algo ali que me reconhece", disse ele, "e eu não quero que saiba meu nome." Em cada tentativa, algo acontecia. Objetos se moviam. Trincas surgiam nas paredes. Um dos funcionários do museu teve o braço quebrado ao cair das escadas após escutar alguém chamar seu nome. Uma voz idêntica à de sua mãe, que já havia morrido. O mais perturbador, porém, era o comportamento do objeto à noite. Lorraine instalou câmeras no depósito onde o manteve isolado. As imagens mostram o artefato girando sozinho em intervalos de 3 horas e 33 minutos. Sempre no mesmo sentido. Sempre na mesma sequência. Como se estivesse marcando algo, contando. As fitas de segurança registraram interferências eletromagnéticas no momento exato em que esse giro ocorria. Além disso, por diversas vezes, os sensores de movimento do museu eram ativados mesmo sem presença humana e sempre direcionados àquela sala. Lorraine começou a ter sonhos. Sonhava com uma casa construída inteiramente com dentes. Uma casa que crescia como uma colmeia viva. No centro dela, o objeto, pulsando como um coração invertido, exalando o mesmo som que havia escutado em Brookhaven. O zumbido agudo, como o lamento de ossos. Em um dos sonhos mais recorrentes, Lorraine dizia andar por corredores formados por costelas humanas. E sempre no final, via o artefato sendo oferecido por uma figura de capuz escuro, sem rosto, com uma única mão esquelética segurando a estátua e dizendo: "Você levou ele, agora ele lembra."
A marca que existia na base do objeto começou a aparecer em outros lugares. No vidro embaçado do espelho do quarto, nas costas da mão esquerda de Lorraine ao acordar. Gravada com pregos no banco da capela do museu, era um símbolo circular, semelhante a um labirinto com centro aberto, como se fosse um olho de onde todos os caminhos partem, mas nenhum retorna. Lorraine tentou desenhá-lo, mas toda vez que o fazia, sangrava pelas narinas. Quando desenhou na parede com carvão, a imagem sumia em poucos minutos, como se a casa se recusasse a reter o símbolo. Em seu último registro sobre o objeto, Lorraine escreveu algo que ninguém entendeu completamente. Se ele for destruído, não será preso, será liberto. Ele não foi criado para conter. Foi criado para lembrar. E está funcionando. Após isso, a estatueta foi selada dentro de uma caixa forrada com chumbo, trancada com 5 crucifixos e benzida por 2 padres. A caixa foi colocada em uma câmara isolada no porão do museu, junto aos itens mais perigosos já recolhidos pelos Warren. Mas em 2023, quando Tony abriu essa câmara, ela estava vazia, sem sinal de arrombamento, sem vestígios, sem poeira deslocada. No centro da sala, apenas uma marca desenhada em fuligem no chão, na mesma da base da estatueta, recém-feita e ainda úmida. Durante décadas, os casos investigados por Ed e Lorraine Warren foram observados à distância por setores discretos do Vaticano. Havia no seio da Santa Sé um pequeno comitê não oficial, uma espécie de célula teológica encoberta, que acompanhava manifestações espirituais consideradas não canônicas, ou seja, aquelas que escapavam das classificações tradicionais de possessão, obsessão ou infestações demoníacas comuns. Essa célula, criada ainda nos anos 60, era conhecida por um nome nunca oficializado: Conclave Somnium. E Brookhaven entrou no radar deles antes mesmo de Lorraine perceber. Em outubro de 1987, poucos dias após Lorraine retornar da casa, o padre Gabriele Amort, então exorcista-chefe de Roma, recebeu em mãos uma carta escrita por ela. Não usava termos formais. Era quase um pedido desesperado. Lorraine relatava que havia encontrado um núcleo de presença que não se deixava nomear e que escapava de qualquer dogma ou proteção litúrgica. Ela solicitava com todas as palavras que o Vaticano reconhecesse o caso Brookhaven como candidato ao Rituale Maius, um rito maior, raramente autorizado, usado apenas em possessões que envolviam ameaças à integridade espiritual de uma comunidade inteira. Amort, ciente do histórico do casal Warren e conhecedor de certas ocorrências antigas não divulgadas, levou o pedido ao arcebispo Silvano D'Alessandro, figura central da Conclave Somnium. D'Alessandro, apesar da pressão da cúria tradicional, considerava Lorraine uma sensitiva legítima. Ele agendou uma sessão extraordinária, marcada para o dia 4 de novembro daquele ano. O local escolhido foi a cripta da Basílica de São Clemente, um espaço subterrâneo reservado apenas para rituais internos e revisões de casos. O que aconteceu ali nunca foi oficialmente registrado, mas há fragmentos. Segundo documentos vazados em 2014 por um ex-acadêmico da Pontifícia Universidade Lateranense, a sessão contou com 4 participantes: o próprio D'Alessandro, Amort, um linguista especializado em aramaico pré-bíblico, e um homem cujo nome foi rasurado em todos os papéis, apenas mencionado como observador. Lorraine não estava presente, mas a gravação enviada por ela, o áudio da sessão em Brookhaven, foi reproduzida diante do grupo. Durante a reprodução, as velas apagaram-se simultaneamente. O termômetro caiu de 20 para 8 graus. Um dos monges presentes convulsionou e teve sangramento ocular. Após esse evento, D'Alessandro teria redigido um relatório de 13 páginas, solicitando a criação de uma nova classificação para entidades anteriores à linguagem sagrada, que, segundo ele, seriam conscientes do conceito de alma, mas não estariam sujeitas às regras da queda ou da salvação. Ele classificou a entidade de Brookhaven como pré-teológica, um ser cujo contato com a realidade humana não era intencional, mas sim reflexo, como um espelho curvo que, ao refletir o homem, o destrói.
O pedido foi arquivado. A sessão foi invalidada. E o caso Brookhaven foi oficialmente encerrado pela Santa Sé como inconclusivo. 2 meses depois, em janeiro de 1988, o corpo do arcebispo d'Alessandro foi encontrado dentro do confessionário da igreja de San Giovanni della Malva. Os olhos estavam arrancados, mas não havia sinal de violência externa. Não havia sangue, nenhum arrombamento, nenhuma marca de luta. Ele estava ajoelhado com as mãos em posição de súplica. No chão, sob o banco do confessionário, havia um único papel, uma folha arrancada do missal romano, onde a palavra Caleb havia sido escrita 12 vezes com sangue. A morte foi classificada como infarto fulminante. Mas Gabriele Amort, ao saber da notícia, isolou-se por 3 dias em jejum e silêncio. Ao retornar, solicitou que todos os artefatos referentes ao caso Brookhaven fossem selados sob cláusula de sigillum interdictum, um veto eclesiástico que proíbe o manuseio, leitura ou difusão de um material considerado espiritualmente nocivo. Lorraine nunca mais recebeu retorno. Ela compreendeu a mensagem sem palavras. Brookhaven havia sido considerado real, tão real que precisava ser apagado. Mas apagar o registro não apaga o efeito. Anos depois, um noviço chamado Matteo, estudante de exorcismo em Roma, relatou em confissão que uma das vozes que escutava em sua cela, durante os treinos de resistência espiritual, repetia uma única frase em inglês: "He lied. He said it was over." O noviço jamais havia estudado o caso Brookhaven, mas a voz descrevia detalhes da casa que somente Lorraine conhecia. Quando questionado sobre como podia saber aquilo, o jovem respondeu: "Eu não sabia. Eu só ouvia o nome dentro da parede. Caleb." E a parede sussurrava de volta. Durante os 31 anos de casamento e investigação espiritual ao lado de Lorraine, Ed Warren esteve presente em cada exorcismo, cada confronto, cada caso de movimentação poltergeist ou presença demoníaca. Ele era o escudo, o protetor, o filtro entre Lorraine e o que ela via, ou dizia ver. Mas em Brookhaven, isso mudou. E o que separou Lorraine do marido não foi o medo, foi a gravação. Desde o início, Lorraine decidiu não mostrar a fita a Ed. Ela alegava que o conteúdo era perigoso demais, não apenas pelas vozes, mas pelo que provocava em quem escutava. A primeira vez que ela ouviu a fita, sangrou pelos ouvidos. Na segunda vez, desmaiou. E após a terceira, teve um apagão de memória que durou 9 horas. Mas mesmo com esses efeitos, ela sentia a necessidade de manter a gravação por perto, como se aquilo fosse a única forma de se manter lúcida. Ela dizia que a fita era como um espelho. Se você se olha tempo demais, algo olha de volta. E se Ed ouvisse, talvez o que estivesse do outro lado saísse. Ed desconfiava, questionava, queria saber por que Lorraine havia mudado. Por que ela começou a dormir de crucifixo colado ao peito com fita adesiva? Por que chorava no meio da noite? Por que deixava o rádio ligado em estática, como se o silêncio fosse mais perigoso do que o ruído? Mas Lorraine não respondia, e isso o corroía. Ela começou a anotar frases isoladas em pedaços de papel escondidos dentro da Bíblia. Frases que pareciam vir de alguém, ou de algo, que só ela escutava. Ele precisa estar cego para que ela veja. O reflexo não pode ser dividido. O amor é a maior fraqueza do espelho. Essas anotações foram encontradas por Tony Spera anos depois, todas dobradas com precisão quase obsessiva, colocadas entre as páginas do livro de Jó. O relacionamento dos dois começou a rachar, não com brigas, mas com silêncios. Lorraine evitava o contato visual com Ed. Dizia que os olhos dele refletiam algo que não era dele. Em uma noite registrada por Tony em carta enviada a um padre amigo da família, Ed acordou aos gritos dizendo que alguém estava sentado sobre seu peito. Lorraine, ao lado, dormia com os olhos abertos. E quando acordou, perguntou: "Ele ainda está aí?" Sem explicar quem era ele, sem reconhecer o grito de Ed. A tensão chegou ao ápice quando Ed encontrou, em um caderno trancado no porão do museu, o rascunho da transcrição parcial da gravação de Brookhaven. Ele tentou confrontar Lorraine. Disse que precisava ouvir a fita, que era direito dele.
que não podia protegê-la do que não conhecia. Lorraine apenas respondeu: "Você ouviria por mim, mas ele usaria sua voz contra mim." Naquela mesma noite, os alarmes do museu tocaram. As luzes piscavam. A energia caiu. Quando voltaram à sala de relíquias, a fita estava fora da caixa de chumbo, no chão, enrolada na própria fita magnética, como se tivesse tentado se desfazer sozinha. Mas o gravador estava fora do lugar, aberto, e no visor, a contagem regressiva indicava que alguém havia apertado o play. Ed não admitiu, mas a partir daquela noite, ele deixou de dormir na mesma cama que Lorraine. Começou a carregar consigo um terço de contas pesadas, mesmo fora de casos. Apagava luzes de espelhos antes de entrar em banheiros. Rezava de costas para a cama. Lorraine notava o medo, mas sabia, não era da fita, era dela. Da distância que se formara, do abismo aberto pelo que ela trouxera de Brookhaven. Em entrevistas posteriores, Ed sempre evitava falar de Brookhaven. Quando questionado, desconversava. Uma vez, ao ser pressionado por um repórter, respondeu com algo estranho: "Tem coisas que você precisa esquecer para continuar amando alguém. E tem amores que não sobrevivem ao reflexo." Lorraine escreveu, anos depois, uma última nota sobre aquele momento. Uma frase só, em papel dobrado e escondido no bolso de um casaco que jamais usava. Protegia ele de ouvir, mas não de carregar. Porque há ruídos que nunca precisam ser ouvidos para fazer eco dentro da gente. Há sons que se escondem no olhar de quem amamos, e quando vemos, já é tarde demais. A entidade de Brookhaven não ficou contida à casa. Aquilo que Lorraine enfrentou ali não estava amarrado a um espaço, a uma geografia ou a uma cultura. Era uma presença que se infiltrava por brechas no tempo e na percepção. E o que aconteceu depois de 1987 provou isso com precisão aterradora. Foram 3 ocorrências em 3 pontos distintos do planeta, entre os anos de 1989 e 1993. Cada uma com contextos radicalmente diferentes, mas todas ligadas por sintomas idênticos. Uma queda súbita de temperatura, uma presença sentida e nunca vista, e um nome que jamais deveria ser conhecido: Caleb. A primeira manifestação ocorreu no Líbano, em uma vila remota ao norte do país chamada Al-Qará. Em julho de 1989, no meio do verão, moradores relataram uma noite congelada. As janelas ficaram cobertas de gelo por dentro. Os animais se encolheram nos estábulos e as crianças acordaram com marcas de arranhões nos tornozelos, mas sem sinal de entrada forçada nas casas. Uma mulher foi encontrada em estado de choque, ajoelhada diante de um espelho antigo herdado da bisavó. O vidro do espelho estava escurecido por dentro, como se algo estivesse do outro lado. Segundo testemunhas, ela repetia em árabe uma frase incoerente, que foi traduzida por um professor da região como: "Ele fala com minha filha mesmo quando estou no quarto." A filha dela havia morrido aos 6 anos, em 1986. O espelho foi destruído por um padre local. Mas 3 dias depois, outro espelho, em uma escola a 20 quilômetros dali, escureceu da mesma forma. Nenhum jornal noticiou. 2 anos depois, em 1991, Roma. No Hospital San Filippo Neri, durante reformas no subsolo abandonado desde os anos 70, trabalhadores encontraram uma sala trancada por dentro. Ao arrombar a porta, sentiram cheiro de enxofre e ouviram um zumbido agudo que fez 2 dos operários desmaiarem. No centro da sala, havia uma maca enferrujada, com correntes quebradas presas às extremidades. No teto, escrito em latim com carvão, lia-se: "Não acorde o nome que se esqueceu." Câmeras de segurança pararam de funcionar por 48 horas, sem explicação técnica. Um dos engenheiros do hospital, ao tentar mapear as antigas plantas arquitetônicas, notou algo impossível. A sala onde o evento ocorreu não existia nas plantas. Ela ficava entre 2 corredores, sem janelas, sem acesso, sem entrada prevista. Uma sala literalmente encaixada entre paredes. Dias depois, ele foi encontrado em casa, com os pulsos cortados e uma mensagem escrita em espelho: "Caleb", com o K invertido. A terceira ocorrência aconteceu no Brasil,
Em 1993, numa cidade do interior de Goiás, uma igreja centenária desativada foi reaberta por um grupo de jovens que promoviam cultos alternativos. Durante uma noite de vigília, os 5 participantes relataram a aparição de uma luz negra no altar, acompanhada de um som, como ossos quebrando dentro da água. Um deles desapareceu naquela noite. O corpo jamais foi encontrado. A única pista foi uma folha de papel colocada sobre o altar, com um desenho circular semelhante ao símbolo encontrado na base da estatueta descrita por Lorraine, o labirinto aberto no centro. No verso da folha, a frase: "Ele lembra de quem esqueceu". A cidade não quis comentar. O pároco local queimou o altar inteiro semanas depois, mas relatos posteriores afirmam que o símbolo voltou a aparecer em cinzas no chão. Sempre após as 3 da manhã. Esses 3 eventos jamais foram associados oficialmente. Mas Tony Spera, em pesquisa própria, encontrou padrões idênticos nos arquivos. Queda brusca de temperatura, interferência em equipamentos eletrônicos, presença de símbolos circulares e a repetição do nome Caleb. Ele compartilhou parte desses dados com um teólogo da Universidade de Salamanca que, após analisar os relatos, fez uma afirmação assustadora. Caleb pode não ser um nome. Pode ser uma vocalização deformada de um conceito mais antigo. Um chamado, uma convocação, algo que, quando nomeado, encontra seu caminho até o pronunciador. Essa teoria explica por que Lorraine jamais dizia o nome em voz alta. Nos diários, ela se referia apenas como ele ou o nome perdido. Em carta nunca enviada a Ed, encontrada dobrada dentro de um crucifixo oco, Lorraine escreveu: "Cada vez que o nome é dito, o espelho se abre um pouco mais. Não é ele que atravessa, somos nós que começamos a ver demais." O padrão dessas manifestações formava um triângulo irregular no mapa: Europa, Oriente Médio e América do Sul. 3 pontos ligados por uma entidade que não conhece tempo nem idioma. Uma entidade que aprendeu a cruzar planos através da memória e que, aos poucos, lembra o caminho de volta. Porque Brookhaven pode ter sido só o primeiro espelho. Inati, mas a imagem está se espalhando. Por mais de 30 anos, o nome permaneceu contido em diários trancados, fitas escondidas e cochichos entre paredes que não devolviam eco. Lorraine Warren sabia o risco de nomear aquilo que não possui forma, porque um nome é uma âncora, uma chave, uma porta. E Caleb era apenas o sussurro, a farsa, o reflexo. O verdadeiro nome, o primeiro, o original. Aquele que ela ouviu apenas uma vez dentro da casa de Brookhaven e nunca ousou repetir. Esse nome, por algum motivo, começou a ressurgir. Mas não com Lorraine. Com estranhos, com crianças, com médiums, com gente que jamais teve contato com o caso. Em 2023, após o vazamento anônimo da fita de Brookhaven no Museu dos Warren, fenômenos começaram a ser reportados em comunidades esotéricas e fóruns fechados de ocultismo na Deep Web. Pessoas relataram sonhos recorrentes com espelhos escuros. Algumas acordavam com palavras escritas na pele, sempre em regiões do corpo onde não podiam ter escrito sozinhas: nuca, costas, planta dos pés. A palavra era sempre a mesma: Veltazar. Esse nome jamais apareceu antes nos arquivos dos Warren. Não consta em nenhum grimório conhecido, nenhuma menção em textos demonológicos, livros apócrifos ou registros do Vaticano. Mas as descrições associadas ao nome seguiam um padrão comum: um zumbido de fundo antes de dormir, um calor invertido, uma sensação de frio queimando e o som de algo rastejando atrás do espelho. Em pelo menos 4 relatos, os indivíduos disseram ter escutado a própria voz, mas dizendo coisas que não haviam pensado. Um deles, um adolescente de 16 anos em Vancouver, gravou um áudio de madrugada onde repetia o nome Veltazar 23 vezes. A última, com uma voz que não parecia humana, como um coral de vozes em uníssono. Ao acordar, não se lembrava de nada. Tony Spera, ao analisar esses relatos, entrou em contato com um especialista em linguística teológica da Universidade de Cracóvia. O professor, após semanas de análise, chegou a uma hipótese perturbadora.
O nome Beltazar poderia ser uma corruptela pré-babilônica de uma forma de invocação usada em seitas esquecidas da Mesopotâmia, que acreditavam que o mundo físico era apenas a sombra de um reflexo maior. Em uma tábua cuneiforme traduzida em 1929, o termo Velashzur era associado a aquele que reflete sem ser visto. Lorraine parece ter previsto isso. Em um diário trancado e selado com cera, encontrado após sua morte, ela escreve: "O nome verdadeiro é uma doença linguística. Ele se infiltra pela repetição. Quando você ouve, ele começa a lembrar. E quando ele lembra, começa a procurar. Mais adiante, há um aviso em vermelho. Se mais de 3 pessoas disserem ao mesmo tempo, a imagem se fixa." Tony nunca revelou se alguém testou essa hipótese, mas pouco depois de ler esse trecho, ele começou a apresentar sintomas semelhantes aos descritos nos relatos recentes: paralisia noturna, perda de tempo, episódios de dissociação. O mais impactante veio com os registros de transes espontâneos. Em São Petersburgo, uma mulher entrou em estado catatônico durante uma missa. Repetia a palavra Beltazar com os olhos virados. Em São Paulo, um grupo de adolescentes em um jogo de tabuleiro caseiro relatou que a vela apagou sozinha e uma voz feminina os alertou: "Ele está lembrando." Na Argentina, um garotinho de 5 anos, ao brincar com um espelho de brinquedo, disse à mãe: "O moço de dentro falou que vai me ensinar meu nome novo." Quando ela perguntou qual era, ele respondeu com um som que fez a babá vomitar instantaneamente. A gravação feita no celular foi enviada ao bispado local. O celular queimou no dia seguinte. O nome estava se espalhando, não como crença, como contágio, como código. Uma ideia infecciosa que se aloja nas frestas da mente e que, quanto mais negada, mais quer ser ouvida. Lorraine acreditava que nomes têm peso espiritual e que certos nomes nunca foram feitos para serem lidos. "Ele não precisa mais do espelho", escreveu. "Agora ele se reflete na linguagem. Ele entra pela boca, sai pelo ouvido. E quando todos souberem seu nome, não haverá mais silêncio suficiente para contê-lo. O nome esquecido não quer apenas ser lembrado. Ele quer se tornar memória coletiva. E quando isso acontecer, a porta, a verdadeira porta, não será aberta por alguém. Ela se abrirá sozinha." Lorraine Warren faleceu em 18 de abril de 2019, aos 92 anos. Seu obituário nos principais jornais exaltou seu legado como investigadora paranormal, médium clarividente e testemunha de alguns dos casos sobrenaturais mais aterradores do século XX. Mas não mencionaram Brookhaven, nenhuma linha sobre a casa sem registros, nenhuma menção à fita que derreteu crucifixos, nem ao nome que nunca devia ter sido lembrado. Só que o silêncio oficial escondeu um último gesto. Um recado enterrado entre os papéis de uma vida inteira dedicada a confrontar o invisível. Dias após o funeral, Tony Spera organizava os pertences de Lorraine no museu. Era madrugada quando encontrou um diário menor, de capa vermelha, escondido atrás de um falso painel na estante de madeira da sala onde Lorraine costumava meditar. O diário estava vazio, exceto pela contracapa. Ali, escrito em caligrafia firme, sem tremores, sem arrependimentos, estava o que viria a ser sua última anotação: "Se encontrarem minha fita, não ouçam até que a temperatura da sala caia subitamente. Isso significa que ele está perto e que é tarde demais para sair." Ao lado da frase, uma marca desenhada com grafite pressionado até quase rasgar o papel. O mesmo símbolo circular de Brookhaven. Um olho cego, um labirinto. A assinatura de algo que atravessa realidades como a água atravessa o pano. Tony fechou o diário com as mãos trêmulas e percebeu que o ar no quarto havia ficado mais frio, muito mais frio, sem janelas abertas, sem vento, sem explicação. Mas isso não foi o fim. Em 2023, a fita chegou, sem remetente, sem selo postal, apenas deixada no chão do museu, como se tivesse sido depositada por algo que não precisou abrir portas. Ao reproduzi-la, descobriram que ela não continha apenas vozes. Ela continha mudanças.
A cada nova escuta, pequenas alterações ocorriam. Frases diferentes, nomes novos, sons que não estavam lá antes. Era como se a fita estivesse viva, como se estivesse sendo alimentada pelo próprio ato de ser ouvida. E então veio o mais inquietante. Na quarta reprodução registrada por Tony e sua equipe, a fita terminou com uma voz diferente. Não era Lorraine, nem Hargrove, nem Caleb. Era uma voz familiar demais. Um sussurro delicado, feminino, mas sem emoção. A voz dizia: "Você escutou, mesmo depois do aviso, e agora você me carrega." Após esse dia, 3 pessoas envolvidas na catalogação do artefato pediram desligamento imediato do museu. 2 se mudaram de cidade, 1 desapareceu. As câmeras do acervo mostraram cenas estranhas nas semanas seguintes. Espelhos do museu se embaçando sozinhos, estantes tremendo sem toque, e o áudio de rádio estático formando padrões de frequência que, quando analisados, revelavam repetições fonéticas do nome Veltazar. Era como se a fita estivesse expandindo, crescendo dentro dos circuitos, dentro da linguagem. Tony fechou o museu. Selou todos os arquivos, mas antes disso, enviou cópias digitalizadas da fita a 3 locais de segurança teológica, sem nomeá-las. Um dos recipientes foi aberto, e logo após, o endereço de IP associado ao envio foi bloqueado pela Santa Sé. O outro desapareceu nos correios. O terceiro, segundo uma carta anônima recebida meses depois, foi enterrado em um terreno sagrado da região de Girona, na Catalunha, onde monges cegos recitam orações sem nome há mais de 600 anos. A última frase de Lorraine não era um aviso. Era uma senha. Uma sentença que só se compreende tarde demais. Porque Lorraine entendeu no fim que o mal verdadeiro não entra como um monstro. Ele entra como um som, como uma palavra que parece inofensiva, como um nome que você repete sem perceber. E então, quando a temperatura cair, você não está mais escutando a fita. Você se tornou parte dela. Você é a nova gravação. E alguém, em breve, vai apertar o play.